Olá, bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente começa uma série de retrospectivas que vão revisitar os temas mais presentes nas mensagens enviadas ao Alô Senado ao longo desse ano. Em ano de eleições para presidente da República e para o Congresso Nacional, o Alô Senado recebeu muitas mensagens com dúvidas e curiosidades sobre o funcionamento das casas legislativas. O que faz um senador? Qual é o código de conduta dos parlamentares em plenário? Que qualificações são necessárias para que alguém se torne um parlamentar? A nossa primeira retrospectiva de 2014 vai falar sobre o funcionamento e o cotidiano do Senado Federal. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa com a mensagem do Bruno Mansueto Mendes, que mora na cidade de Alumínio, em São Paulo. Ele conta que assiste à TV Senado diariamente e se incomoda com a atitude dos senadores ao ouvir um colega discursar em plenário. O Bruno diz que percebe durante os pronunciamentos gestos que demonstram desinteresse dos parlamentares, como conversar entre si ou consultar o telefone celular. Ele pergunta se não seria mais correto que todos os senadores prestassem total atenção ao que está sendo dito na tribuna. Com a palavra, o senador Inácio Arruda. Bruno, grande abraço, prazer, obrigado pela pergunta. Olha, na verdade, o plenário, ele sempre chama a atenção do conjunto dos senadores quando nós estamos discutindo projetos de lei, sejam de origem dos senadores e deputados ou do governo, que tenham um grande impacto sobre a vida dos cidadãos. Então, a atenção ela se volta quando as questões centrais estão em discussão. Então, acho que aqui é que é a questão que nós temos que tratar. Quando o debate diz respeito ao interesse quase que exclusivamente do senador que está na tribuna, que está se dirigindo à sua cidade, ao seu estado, normalmente os outros senadores não estão com a atenção voltada para aquele senador e para aquele discurso. Quando toca numa empresa como a Petrobras, então todo mundo também começa a dar atenção. Agora, quando o tema é exclusivo do senador, é exclusivo do seu estado, do seu município, normalmente a atenção diminui, embora você tenha razão, mesmo assim todos deveriam prestar atenção. Mas o que ocorre é que aquele tema não está, digamos assim, de interesse de todos. Quais são os papéis do senador para o Brasil? Stephanie, o senador tem dois papéis. Um é representar o seu estado, defender o seu estado no conjunto do Brasil. Por isso, somos 3 senadores por estado. Os projetos chegam aqui e a gente analisa o projeto de acordo com o interesse que o projeto tem para o estado. O que é que o estado ganha, o que é que o estado perde. Mas eu acho que o papel do senador é também defender o Brasil. É lutar por um Brasil melhor, é apresentar projetos de lei que façam com que o futuro do país seja melhor. É por isso que, além de representar o Distrito Federal, que é o estado que me elegeu, eu luto por uma educação de qualidade para todas as crianças em todos os estados e cidades do Brasil, para que uma criança como você se beneficie daquilo que o governo dispõe, nossos recursos, para a sua educação. E que o Brasil se beneficie de você, com a educação que vai receber quando chegar a hora de produzir, dirigir o Brasil. De segunda a sexta-feira, as sessões plenárias do Senado são transmitidas ao vivo e também reapresentadas aqui na TV. O Rodolfo Ferreira de Godoy, da cidade paulista de Pilar do Sul, observou que, em alguns casos, o senador que está na tribuna tem o som da sua voz cortado durante o discurso. Na opinião do Rodolfo, isso é uma falta de respeito com o telespectador. Ele escreveu ao Alô Senado para pedir explicações. A mensagem do Rodolfo foi respondida pelo senador Flecha Ribeiro. Rodolfo, a interrupção da fala de algum senador não é proposital. Quando o senador vai à tribuna, ele tem um tempo regimental de 10 minutos, se for antes da ordem do dia, e de 20 minutos se for após a ordem do dia.
Concluído esse tempo, o som é automaticamente desligado. E é preciso, então, que o senador que esteja na tribuna solicite ao presidente para que lhe dê um tempo extra. E praticamente todas as vezes que isso é solicitado, é concedido pelo presidente, não só o presidente do Senado ou algum senador que eventualmente esteja presidindo a sessão. É por isso que há a interrupção do áudio, mas logo em seguida ele é retomado. Meu nome é Isaac, eu sou de Formosa, Goiás. Vocês acham justo as pessoas que trabalham todo dia da semana, ganham menos que o salário mínimo, e vocês que trabalham 3 dias da semana, ganham mais do que 30 mil? Querido amigo Isaac, a tua pergunta me ajuda a esclarecer como é que de fato a casa funciona. A casa funciona de segunda a sexta. Só como exemplo, eu uso a segunda e a sexta para fazer discursos sobre grandes temas a nível nacional. Depende o senador ou o deputado. Claro que nem todos cumprem o horário como devia, mas o Congresso funciona de segunda a sexta. E quanto ao salário dos senadores, é o salário constitucional, que é o salário que é dado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e também do Executivo. Agora, nós todos temos que trabalhar cada vez mais para que o salário mínimo chegue a um patamar de primeiro mundo. Se for mantido a política atual, que eu tive a alegria de participar, até 2030, 2027, no máximo, nós teremos no Brasil com um salário mínimo de $1.000. Em alguns casos, pessoas indicadas para cargos do Executivo precisam ser sabatinadas e aprovadas pelo Senado. Essa atribuição dos senadores é questionada pelo Raimundo Barbosa, de São Luís do Maranhão. Na opinião do Raimundo, a sabatina nada mais é do que uma coleira e um cabresto sobre o Congresso Nacional. Será que os parlamentares concordam com essa visão? O Alô Senado levou a mensagem do Raimundo ao senador Jorge Viana. Olha, Raimundo Barbosa, não é bem assim. O Senado Federal tem algumas prerrogativas que são só dele. Fazer sabatinas e aprovar o nome de ministro para tribunais superiores, para as agências e também embaixadores. Essa é uma prerrogativa exclusiva do Senado Federal. E o que é que significa isso? Para ser ministro de algum tribunal, todo o Senado Federal tem que votar no nome dessa pessoa, apreciar o currículo dela, ter uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele fala, demonstra conhecimento da área que ele vai atuar, onde ele mostra e expõe seu currículo e sua vida, de certa forma, é passada limpo. Essa é uma salvaguarda que o Senado faz em nome da sociedade, para que aqueles que vão ser indicados pelo Executivo passem também pelo Legislativo para poder assumir uma função num Tribunal Superior do Judiciário. Então, aqui o ministro vem, ou o candidato a ministro vem, se expõe, depois seu nome é aprovado no plenário por situação e oposição, o nome pode ser rejeitado também, e depois que ele é aprovado, ele não tem nenhum vínculo mais com o Senado Federal. Então não há nenhum tipo de tutela, a não ser o cumprimento estrito da Constituição. Quando alguém se candidata a um emprego, a empresa ou órgão contratador faz uma série de exigências, formação escolar e experiência profissional, por exemplo. Então, por que é que os candidatos a mandatos políticos, como vereador ou deputado, que vão interferir na vida do país, não precisam comprovar nem experiência profissional, nem escolaridade? Quem pergunta é a Celeste Carvalho, pelo Facebook. E quem responde é a senadora Vanessa Graziotin. Olha, é pelo princípio da democracia, porque nós no Brasil, se exigíssemos para cargos eletivos que são
representativos da população brasileira, que é completamente diferente de você buscar um emprego no serviço público ou até na iniciativa privada. É muito diferente porque quando você concorre a um cargo eletivo, aqui no parlamento nós estamos representando a população. E se dessa população, dos candidatos ou candidatas, fosse exigidos um grau mínimo de escolaridade, você já estaria praticando uma discriminação e isso caracterizaria uma ação antidemocrática, porque você tiraria a possibilidade de concorrer pessoas de baixo nível de escolaridade. O que a gente tem que fazer é exigir muita ética, muito conhecimento, agora aquele conhecimento empírico, né, sobretudo, e muito compromisso desses parlamentares, mulheres ou homens, com a sua população. E trabalhar para que a sociedade seja cada vez mais uma sociedade que garanta educação à sua gente, para a gente chegar ao ponto e olhar assim para o lado, olhar para o outro lado, olhar para trás e dizer, olha, não há analfabetos no Brasil e o grau mínimo de escolaridade é o ensino médio. Então, é para isso que nós devemos lutar, é por isso que nós devemos lutar. A nossa luta é outra, a nossa luta é para garantir que aqui chegue cada vez mais operários, donas de casas, empregadas domésticas, trabalhadores simples, comuns do povo brasileiro. Essa é a nossa luta para que represente efetivamente os interesses e a própria nação brasileira. E por hoje é só. A primeira retrospectiva 2014 vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!